Muito bom estar com vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meus queridos e amados no Senhor Jesus Cristo, nós aqui novamente nesse canal abençoado por Deus, canal Alcenir Rocha. Quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso de nós podermos estar aqui transmitindo a sua palavra poderosa. Agradecer ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Agradecer à Igreja Pentecostal Restaurando as Nações. Deus abençoe todos vocês, irmãos da igreja. Abençoa também, Senhor, eu peço a todos os irmãos de outras denominações que também assistem este canal, assistem essas mensagens, que Deus abençoe vocês poderosamente. Abençoa também, eu quero agradecer também a minha família, meus familiares, porque a família é a base de tudo. Sem a família, nada nós também poderíamos estar fazendo, porque a família tem nos amparado. Oh, maravilha! Deus é bom, né? Deus é tremendo. Irmãos, dia de hoje, vamos estar falando a respeito da palavra de Deus. Irmãos, eu quero estar falando aqui um tema muito maravilhoso, muito tremendo. E eu quero dizer para vocês que depois que nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, e no começo tudo é assim bem dividido, tudo tem o seu lugar certinho, mas a partir do momento que você vai adquirindo uma certa experiência com a Bíblia Sagrada, eu tenho recebido assim um comentário que os pregadores, os pastores, eles não colocam separadinho quando é o Pai, não colocam separadinho quando é Jesus, não colocam separadinho na Bíblia quando é o Espírito Santo. É porque as coisas vão caminhando de uma forma tão assim maravilhosa que realmente eu sinto também que é uma falta assim de nós colocarmos tudo, né? Quando é Deus o Pai, quando é Deus o Filho, quando é Deus o Espírito Santo. Mas nem sempre nós conseguimos, e nós às vezes por ter pouco tempo que nós temos, nós vamos ali e colocamos tudo de uma forma só, amém? Salmo 22, eu quero falar um pouco hoje desse texto maravilhoso do Salmo 22, que é sobre o sofrimento e a vitória do Messias, uma profecia do rei Davi, o rei que se tornou rei, o nome dele é Davi, significa amado, e Deus o escolheu para ser rei sobre Israel depois que Saul desobedecer a Deus e desagradar ao Senhor, e Deus o destituiu do trono e colocou então no seu lugar o ungido dele, Davi. Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Então essa palavra, ela foi recitada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós sabemos que quando Jesus, ele recitava um versículo de um salmo, que também se tornava cântico de louvores no templo, ele estava recitando totalmente todo o salmo inteiro. Então o Salmo 22, Jesus Cristo ali estava dizendo, o Salmo 22 inteirinho, ele está sendo colocado agora neste momento. Então, o último versículo diz assim no Salmo 22, o último versículo é o 31. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Eita maravilha! Então ali a conclusão do Salmo 22 é que os povos contariam o que ele havia feito. E o que foi feito? Ele morreu na cruz do Calvário. Davi aqui, ele está falando do sofrimento
e que ele estava dizendo aqui que Deus tinha desamparado ele. E aí ele diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, como está escrito lá nos evangelhos. Mas é Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, meus irmãos, essa palavra aqui ela é muito forte, ela é muito poderosa, ela é muito maravilhosa. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele põe toda a palavra escrita na Bíblia, até aquele momento, toda ela, ele diz que está tudo ali, e tudo ali está correto. Havia já um cânon do hebraico, o Antigo Testamento, que havia a Torá, que era os livros da lei, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, e havia também a Taná. A Taná é todo o Antigo Testamento junto. Eram 22 livros, que na nossa Bíblia se torna 39, porque é uma separação de livros, e de 2 se torna, de 1 se torna 2, então na nossa Bíblia são 39, mas no cânon hebraico são 22 livros. Para você ter um exemplo, o livro Neemias e Esdras é um livro só. Então, Jesus ali estava dizendo, todos os livros do Antigo Testamento, eles são verdades, são verdadeiros. Então, meus queridos, Jesus, ali na cruz, ele põe totalmente à prova que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é verdadeira. Nós vemos que Jesus Cristo, ele vem, ele é o profeta, e ele mesmo pergunta para os seus discípulos, quem dizeis que eu sou? Aí um diz assim, alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um profeta. E aí ele pergunta, e vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que viria, o Messias. Isso aí mesmo. Aí Jesus diz assim, não foi a carne que te revelou isto, Pedro, mas foi o próprio Espírito de Deus na tua boca. Então, o Espírito de Deus, ele deu a inspiração para os homens. Nós vemos que aqui o salmista Davi, ele trouxe aqui uma profecia, porque ele estava já antevendo o que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário. E nessa época que Davi escreveu esse salmo, não havia nem crucificação. A crucificação não era uma coisa que era feita ainda. A crucificação foi um ato que começou a ser posteriormente feito. Se eu não estou enganado, começou no Império Romano a crucificação, ou antes um pouco do Império Romano. Mas Davi não tinha presenciado uma crucificação, mas ele estava aqui falando sobre uma crucificação. Então, tudo leva a entender que Davi profetizou não para ele, por ele, mas profetizou para o Messias. Nós vemos também que Abraão, ele foi chamado por Deus, lá em Gênesis capítulo 12, e Abraão, ele não é morto pelos homens, ele morre de velhice, e também depois dele veio Moisés, que também não morre por alguém ter matado ele, mas o próprio Senhor Jesus o recolhe ele no Monte Nebo. Também Josué também morre, também não morto por alguém, mas o Senhor o recolhe. E assim foi indo. Davi também, Davi morreu de velhice, né? Então nós vemos que os homens de Deus, até um certo momento, os ungidos do Senhor, eles eram protegidos de ser morto. A partir do momento ali que vem ali as profecias messiânicas, aí começa a acontecer os mártires, né?
que são os profetas que começam a morrer, matado. O próprio Jesus, ele fala a respeito de Zacarias, que morreu entre o altar do templo, dentro do templo, né? Ele morre lá dentro do templo, e Jesus fala a respeito disso. Então, nós vemos, meus irmãos, que em um determinado momento, os profetas começaram a ser mortos. Isaías, diz a tradição que foi morto cerrado ao meio. Diz que estava dentro de um tronco de uma árvore e o rei Manassés, ali, ele pega e corta aquela árvore ali, manda cortar a árvore, e o profeta Isaías estava dentro desta árvore e morre, cerrado ao meio. Então, os profetas foram sendo mortos, e até chegar em Jesus. E Jesus, ele fala a respeito de João Batista, que depois de 400 anos, Deus volta a falar de novo, através de um profeta, e Jesus diz assim: olha, dos homens que têm nascido de mulher, o maior é João, mas mesmo João é o menor no reino dos céus. Eita maravilha, né? Então, nós vemos que João, ele foi, os nascidos de mulher, o mais grande. Aí você vai botar na ponta do lápis ali, por causa da história, João não tinha mácula. João nasceu, ele não tem ali nenhuma coisa que pudesse ali manchar a sua vida, né? Ele se torna um pregador ali no deserto. Ele poderia ter ido para Jerusalém para pregar no templo, não, mas Deus o manda para o deserto para pregar lá no Rio Jordão. E ele, com toda humildade, vestido de pele de camelo, tendo um cinto de couro, sandálias de couro, não comia comida igual todo mundo. Ele comia mel silvestre e gafanhoto do deserto. Então, era uma pessoa exemplar. E Jesus Cristo fala a respeito da testemunho de João, que João, dos homens que havia nascido, João era o maior deles, mas no reino dos céus ele era o mais pequeno. Eita maravilha! Então, meus irmãos, nós temos que aprender que a cruz de Cristo, ela identifica o cristão. E em qual momento da tua vida você achou que o Senhor te desamparou? Mas Jesus nunca desamparou ninguém. Ali na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele olha para o Pai e todo o pecado da humanidade está sobre ele. E o Pai não consegue olhar para ele. Então ele vê o Pai de costa. E aí neste momento que ele morre na cruz, por ver que o Pai não está olhando para ele. A situação foi terrível ali na cruz para Jesus Cristo. Tudo que sofreu Jesus foi terrível demais. Mas ele morreu em substituição por mim e por você. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Para quê? Para nos salvar. Eita maravilha! Então, todas as doutrinas bíblicas, ela tem que passar pela cruz. Se não bater, a doutrina não bater na cruz do Calvário, no sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, é em vão a nossa fé. Não crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é em vão a nossa fé. Nem adianta ser nada. Não adianta ser nada, porque você já está descrendo naquilo que foi feito para a tua salvação. E a única coisa que Jesus nos pede para que nós possamos ser salvos é crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua família. Tá bom, meus queridos? Irmãos, eu não quero que o vídeo fique muito comprido, então vamos parar por aqui. Muitas coisas teríamos para falar a respeito, mas Jesus Cristo disse assim: Deus, quando o homem pecou no jardim do Éden, ele foi expulso do paraíso. Jesus colocou, olha, eu misturando de novo, Deus colocou 2 querubins na porta do jardim para que o homem não voltasse mais para o jardim do Éden. Mas Deus, todo dia lá no jardim, ele vinha e conversava com o homem na virada do dia, né? E aí Jesus Cristo diz assim:
Pai, eu peço a Ti, não os tire do mundo, mas os livre do mal. E Jesus Cristo, Ele está conosco. E onde Jesus Cristo está, é o nosso jardim. É a nossa alegria, o nosso paraíso, é quando Jesus está conosco. Porque Jesus Cristo diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos no jardim do Éden, mas estamos com Jesus. E quando nós estamos com Jesus, estamos com Ele na glória. Vamos estar com Jesus todo momento? Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, não estamos no jardim, mas Jesus Cristo está em nós, e Ele é o nosso jardim. Ele é o nosso paraíso. Ele é o nosso dia de descanso. Ele é o nosso descanso. Vamos ficar com Jesus? Isso está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? Fiquem todos na bênção de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós. E nós dissemos amém. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, pastor Alcenir Rocha.